Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos concluir o livro de Ruth, né? O que nós estamos aqui meditando juntos e aprendendo juntos sobre Ruth. E vamos à última parte, então, que está em Ruth, no capítulo 4, no versículo 13 a seguir. Então, Ruth, capítulo 4, versículo 13 a seguir. O título é Ruth dá à luz Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E o Senhor lhe deu concessão e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que a ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Que linda esse final, né, de história. Veja bem, nós paramos na última vez que Ruth estava falando sobre Boaz. Então, quando Ruth estava falando sobre Boaz, ela estava contando onde ela foi. E daí Noemi, ouvindo, falou assim: sossega, minha filha, que esse é um dos remidores e ele não sossegará até acabar esse negócio. Como eu disse nos vídeos anteriores sobre a lei do remidor, que eu acho uma lei linda em Israel, que quando uma mulher ficava viúva e não tinha filhos, então se ele tivesse irmãos e irmãos solteiros, esse seu irmão casava com a viúva do seu irmão. E aí, o primeiro filho que nascesse, ele levava o nome do irmão falecido. E toda a herança do irmão passava para esse herdeiro. Então, quem casasse administrava os bens do irmão falecido ou do falecido, no caso do remidor, porque quando não tinha irmãos que pudessem casar, então procurava entre a parentela alguém mais próximo para poder casar, para poder não deixar que o nome do falecido fosse extinto da linhagem. Então isso é muito lindo, a preservação da memória da pessoa, isso eu acho lindo. Então tinha um remidor mais próximo que Boaz foi lá falar com ele, falou sobre Noemi e ele concordou, mas quando falou sobre Ruth, que ele teria que casar com Ruth e todas as regras do remidor, então ele disse: não me é possível, não de jeito nenhum, porque senão vai atrapalhar os meus negócios. Por quê? Como eu disse, ele teria que administrar os bens do marido de Ruth, né? Que ficaria para o filho herdeiro. Então ele descalçou os pés, que era um jeito que Boaz falou com ele perante os anciãos, perante as autoridades locais, os conselheiros, para ter testemunha. E quando aquele remidor passou o sapato para Boaz, ele estava dizendo: eu abro mão disto, eu não quero isso para mim, e nem vou discutir mais tarde. Então daí Boaz vai e casa com Ruth. E que lindo, né? Porque o Senhor preparou tudo desde o encontro deles, como eles foram assim inocentes. Porque Ruth, ela não foi no campo de Boaz sabendo que ele era remidor. Ela foi porque o Senhor a conduziu até lá, porque tinha outros campos, com certeza. Tanto é que ele fala: olha, filha, fica aqui no meu campo, só anda com as minhas moças, não vai em campo alheio.
Então veja, então existia vários campos, mas o Senhor a conduziu. Que lindo quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, quando nós escolhemos viver aquilo que Deus falou, amar ao próximo como ti mesmo, ter empatia pelas pessoas, ter um amor genuíno, fazer sem interesse, mas por zelo, por preocupação, por cuidado. Então olha só a recompensa do Senhor. E veio uma grande recompensa para Noemi também, pela fidelidade dela, um consolo maravilhoso, que Ruth, ela sempre ficou ali com Noemi, ela levou Noemi para morar com eles. Noemi foi a ama de Obed, Obed que foi o avô de Davi. Então veja, entrou na linhagem, na genealogia de Jesus. Então, veja quantas coisas maravilhosas. Como o Senhor não faz acepção de pessoas, como o Senhor é maravilhoso. E é tão agradável isso, o país Israel, ele tem esse costume muito bom que aprendeu dos antepassados, que Abraão também foi peregrino. Então ele tem esse cuidado com as pessoas que chegam ali, que vão se abrigar debaixo das asas de Israel. Nós vemos o povo, ele aceitou Raabe casou, teve Boaz. Boaz era muito respeitado. E depois quando Ruth chega, você vê que eles elogiam Ruth. Olha o que eles falam para Noemi, para consolo dela. O Senhor te deu uma filha que vale mais do que 7 filhos. E agora o Senhor te deu um herdeiro. Veja só que coisa linda, o consolo. Sabe, esse é o momento de consolar, de abraçar. Isso é lindo e nós devemos cultivar este pensamento. O Senhor fala muito sobre para sermos hospitaleiros, ter prazer em receber as pessoas, cuidar das pessoas. Isso faz parte do caráter cristão. E isso mostra quanto nós estamos ligados com Cristo, quando nós nos preocupamos com as outras pessoas. Quando não é um fado fazer alguma coisa, muito pelo contrário, seria um fado deixar de fazer. Quando nós nos preocupamos com as pessoas, quando nós cuidamos dela, hoje em dia está assim, eu vou cuidar de mim, porque eu cansei de cuidar dos outros, tenho que cuidar de mim. Não, você tem que cuidar de você. Porque você não pode cuidar dos outros se você não estiver bem. Mas você não pode também deixar de cuidar das pessoas. Você tem que trabalhar na sua vida para que você esteja bem e para que você possa estender esta generosidade às outras pessoas, sabe? Como o Senhor faz. Ele cuida bem de nós. Ele não põe obstáculos para cuidar de nós. É diferente a salvação sem ter obstáculo, que é o pecado. Nós vamos ser salvos, vamos habitar no céu onde o Senhor está, se nós tivermos a nossa vida remida do pecado. E quem nos garante a remissão do pecado? Jesus. Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso pecado, o castigo, como diz Isaías 51, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, nós vemos que realmente é sobre as pisaduras do Senhor. É o sangue dele derramado na cruz do Calvário que nos garante, nós temos essa comunhão com Deus, o Senhor habitar em nós, porque o Senhor nos garante isso, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença de Jesus em nossa vida, o Espírito Santo que nos santifica, essa comunhão. Então veja a generosidade de Deus, a empatia de Deus, porque Jesus se colocou em nosso lugar, ele se fez pecador em nosso lugar. Todo o pecado do mundo está sobre ele, sem nunca ter pecado. O Deus verdadeiro, o homem perfeito, se fez pecado por nós. Então nós podemos ver como é a generosidade de Deus. E essa generosidade que os filhos do Senhor têm. Que quando alguém chega na nossa igreja, na igreja onde nós congregamos, no lugar onde adoramos ao Senhor, que é o lugar onde foi consagrado a Deus, cada um vai aonde o Senhor chama. Veja bem, que as pessoas cheguem ali e se sintam abrigadas, se sintam amadas, se sintam protegidas. Ruth, ela se sentiu tão à vontade que ela deixou Noemi em casa e foi
buscar o alimento, o sustento. Ela não ficou com medo de estar entre o povo do Senhor. Assim é que todos que se chegam, e nós que estamos dentro, um cuidando do outro, cuidando no sentido de proteger, de dar um carinho, uma palavra de conforto, sabe, um conselho sábio na medida certa. Orar sempre ao Senhor antes de falar com alguém, porque muitas vezes nós até vamos falar as coisas que é verdade, mas não devemos ser grosseiros, devemos ser manso e humilde, leves como é o Senhor. Jesus ensinava com leveza. Mesmo quando ele ia, por exemplo, a mulher adúltera que foi pega no ato adulterando, só ela foi levada para lá para ser morta. E Jesus então fala: quem não tiver pecado, atire pedra. Todos foram embora. Ela disse: que dele os seus acusadores? Ela disse: ninguém ficou, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vai, vai. Mas o Senhor sempre dava um alerta: mas não peques mais, para que não venha sobrevenha algo pior. Então esta delicadeza de Jesus, ele podia ter falado muitas coisas para ela. E ele era único, com propriedade de apontar erros e defeitos dos outros, porque ele não os tinha. Ele era perfeito. E mesmo assim ele usou de compaixão e de misericórdia. E mesmo quando falava, ele falava com doçura e com leveza. Quando ele tinha que ser autoritário, que às vezes sim, temos que ser autoritário, não é com grosseria, nem com rispidez e nem com soberba. Isso não se pode ter o povo que adora o Senhor, que realmente diz: eu sou cristão. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Se você fala que você é um cristão, você é discípulo de Jesus. Não é assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, o cristão, ele é o exemplo, assim como Cristo foi o exemplo para nós. Assim, cada cristão tem que ser exemplo. Veja, Paulo chamou para si essa responsabilidade. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É que nem os pais que ensinam. Muitas vezes os pais ensinam, mas eles mesmos não fazem o que eles estão ensinando. Ah, mas a criança tem que ter maturidade. Não. Deus não exige de nós aquilo que ele não faz. Toda a lei do Senhor, pode ver, está baseada no amor, na fidelidade, no respeito. Respeito a si próprio, e Deus se respeita. Assim como ele respeita a criação, ele nos deu o livre-arbítrio, isso significa que ele está dizendo: eu te respeito. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, mas a escolha final é sua. E você vai ser recompensado por aquilo que você escolheu. Então, veja bem, aí você vê que o resultado... Não adianta nós queremos fazer, por exemplo, um pão de mel, mas usar fel. Não vai dar certo. Então, na nossa vida, nós temos que ver como caminhamos, como andamos, como nos portamos para alcançar. Então, sermos hospitaleiros, sermos mansos, obedientes ao Senhor, como esse bom exemplo de Noemi, Ruth e Boaz. Que exemplo! E de toda a Belém de Efrata, né? Que recebeu também Ruth, que tinha ali Boaz e os respeitou e falava bem deles e ajudou Ruth a se sentir em casa mesmo. E olha como foi abençoada Ruth. Noemi, pela sua generosidade, de não olhar só para ela, mas querer libertar as noras de uma obrigação que para ela era um fardo pesado e que ela não queria que as suas noras sofressem. Tudo isso o Senhor viu. Noemi até mudou seu nome para Mara, Maga, mas o Senhor não, o Senhor deu o nome de agradável. E olha só como o Senhor fez os últimos dias de Noemi ser agradáveis. Então, assim é quando nós estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades. Há momentos terríveis da nossa vida, sim, terríveis para nós, muitas vezes, que nós temos que avançar, superar, viver pela fé. Mas aí está na hora de nós fazermos como Noemi. Noemi correu ao encontro de onde ela sabia que ali ela estaria na sua casa. Onde que é a casa do cristão, onde Deus está? Esteja na presença do Senhor, peça socorro a Ele, peça sabedoria, peça orientação do Senhor, se abrigue debaixo das asas dEle, sabe, se você está com uma dor dilacerante no seu coração, seja qual for o problema que você esteja passando, um momento difícil,
Entrega a Deus e diz: Senhor, tira todo pensamento, todo sentimento destrutivo, que só vai me destruir, que só vai causar dano a mim e às pessoas que me cercam, e me enche dos teus pensamentos. E eu te louvo porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Nós temos que viver pela fé, andar pela fé. Nós vemos que Ruth foi pela fé. Noemi também foi pela fé. Ela voltou para o lugar de onde ela saiu. Ela tinha motivos para não voltar para lá, porque ali daria a lembrança dos seus filhos, do seu marido, mas ela foi correndo, onde sabe que o Deus Todo-Poderoso ali habitava. O Senhor está em todos os lugares, mas a presença dele, de uma maneira assim íntima, está com o povo que o adora. Ele tem uma aliança, um concerto de fidelidade a quem procura o Senhor e o adora, é diferente. Ele manda chuvas para os bons e os maus, mas a intimidade, o algo mais que é excelente, que é a presença do Senhor, ouvir Deus falar com você, te orientar através das escrituras, o Espírito Santo te ensinando, uma oração que você faça, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus morreu para que nós fôssemos um com Ele e um com o Pai, que nós sejamos unidade com Deus, formemos uma unidade com Deus. Deus em nós e nós nele. Então Jesus veio para garantir a porta, o caminho é Jesus para Deus, é o único caminho. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e intercede por nós. Então nós vemos o trabalhar de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho. E o Filho intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo é Ele que nos orienta, é Ele que nos santifica, é Ele que nos mostra a verdade, a justiça e o juízo. É Ele que está conosco e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos o Deus Todo-Poderoso trabalhando para nosso favor. Em Isaías 64:4 diz: nunca se ouviu nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor disse: eu pelejarei por vós e vos calareis. Todo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Entrega para mim os teus caminhos, confia. E o mais eu farei, está lá, Ele fará. O Senhor fará o mais. Então, se permita, mesmo em meio à dor, se permita ser cuidado por Deus. Fala: Senhor, cuida de mim, eu não estou entendendo nada, mas eu prefiro confiar no teu amor. Eu prefiro viver João 3,16 do que, Senhor, pecar e me afastar de ti. Há coisas boas, há coisas firmes para nós. A eternidade nos aguarda, e uma eternidade onde Deus habita, onde habita o amor. Então, aqui nesta terra o Senhor vai conosco, o Senhor está conosco. Clame ao Senhor, obedeça e põe uma guarda na tua boca. Não abra a boca para maldizer ao Senhor. Se você não está entendendo, você diga ao Senhor: eu não entendo, mas eu confio, eu tenho fé que o Senhor está cuidando de mim. Que não é um ponto final, porque eu estou vivo, eu estou viva. Então o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Me coloca de pé no centro da tua vontade, para quando toda esta ventania, essa tempestade passar, eu esteja firme com o Senhor. Continue a minha trajetória até ser dia perfeito. É a melhor coisa que você tem a fazer. É se derramar na presença do Senhor, confiar nele e ir glorificando, mesmo sem entender. Viva pela fé. Faça como fez Ruth. Faça como fez Noemi. Mesmo em meio à dor, ela foi e deu bons conselhos às suas noras, porque eram bons conselhos, mas prevaleceu aí aquilo que é, né? Que Ruth, ela tinha aceitado a Deus na sua vida. E o amor de Deus por Ruth se fez presente. E assim ela amou a sua sogra de tal maneira que ela foi junto. Para o bem ou para o mal, foi isso que ela disse. Que importa estar contigo, mas enquanto eu tiver força, eu vou cuidar de ti. E olha, o Senhor recompensou essa decisão que não foi fácil.
O Senhor tem coisas grandes e firmes para nós. Vamos ficar firmes com Ele. Nem tudo que acontece na nossa vida, por mais difícil que seja, como foi difícil para Noemi. Eu fico imaginando, ela foi tão farta com filhos, com um esposo, e voltou sozinha, com uma nora, que ela estava preocupada com o futuro daquela nora. Mas o Senhor cuidou de tudo. E olha que final maravilhoso. Assim é a nossa história com Deus, ela está sendo escrita lá no céu. Então, vamos nos dedicar ao Senhor e viver pela fé, tá bom? Vou orar agora por vocês. Eu quero ler aqui, Um Toque do Amor. É o livro que eu escrevi pela grande misericórdia de Deus, e uma das histórias é a Ruth, Ruth, sobre Ruth. Eu quero ler assim um pequeno trecho da conclusão desta história, porque eu achei muito lindo. Vamos lá. Para Boaz, cumprir a lei do remidor não era obrigação, mas era uma bênção, pois os dois, Ruth e Boaz, puderam se casar e serem felizes. Ruth casou com um homem que era em tudo fiel ao Deus que ela tinha recebido em sua vida, um homem bom, valoroso e íntegro. Boaz, por sua vez, recebeu um presente de Deus, pois Ruth era uma mulher valorosa, altruísta, uma serva fiel ao Deus de Israel. Noemi não só foi amparada pela sua nora, também foi consolada com o neto que Ruth e Boaz mantiveram junto a Noemi. Mara foi só um momento terrível, mas Noemi foi o nome que Deus a chamava, e ele a fez novamente ser agradável. O Senhor fez com que Noemi e Ruth estivessem juntas, felizes e realizadas. E para completar o aprendizado, que final lindo desta história, e nos mostra que, quando somos fiéis a Deus e a sua palavra, a bênção do Senhor está sobre nós. Deus capacita, consola e fortalece no momento de provação, e Ele concede vitória e surpreende com coisa grande e firme que nem pensávamos. Ele realmente é o Deus de milagres e maravilhas. Bom e fiel é o Senhor. Então vamos orar? Olha, antes de eu orar, quem ainda não adquiriu o livro Um Toque do Amor, clique aqui na descrição, logo a descrição embaixo vai estar um link para você clicar, e assim clicando você tem acesso à editora e você pode então comprar o livro Um Toque do Amor, tá bom? Compre para presentear ou para a sua própria dedicação. Vai ser um investimento muito bom, tá bom? E quem não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque a cada dia o Senhor está trazendo mais pessoas para este canal. E aí o YouTube nota que esse canal está tendo relevância e ele indica para mais pessoas. E assim o nome do Senhor vai sendo falado, vai ser anunciado a palavra do Senhor, e isso é muito bom. É muito bom, né? Que todos ouçam sobre Jesus e sobre o nosso Deus, que é maravilhoso em todo o tempo. Ele é bom, né? Então vamos orar agora? Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento tão lindo que o Senhor nos deu na Tua palavra. Aprendemos tanto sobre a obediência, sobre o altruísmo, aprendemos sobre a generosidade, quão importante, Senhor, é. Que nós vivamos pela fé, não pelas vistas, que estejamos ligados com o Senhor e que em momentos de maior dificuldade nós possamos estar focados que o Senhor nos ama, que o Teu amor é grande para conosco e que o Senhor tem livramento, o Senhor tem bênçãos para nós. Então, Senhor, que cada um de nós estejamos firmes com o Senhor, guardando o nosso coração, a nossa mente e a nossa boca para não pecarmos contra Ti, mas vivemos debaixo da Tua presença. Contigo nós vencemos, Senhor. Obrigada por estas lições que aprendemos no livro de Ruth. Que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada lar, a cada família aqui representada, a cada um dos teus servos e servas, curando os enfermos, resolvendo problemas, abrindo portas de escape. Meu Deus, abençoando a família com paz, com prosperidade. Que o Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada lar, salvando as almas. Opera maravilhas, Senhor, faz milagres, meu Deus. Que em nome de Jesus, paz, consolo, fortificação. Os enlutados, traz consolo. Aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, dá, Senhor, saúde, paz e vida.
É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade em nós, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Lehitra, até uma próxima oportunidade.